Olá, tudo bem? Meu nome é Sônia, eu faço parte do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo, interior de São Paulo. E estou aqui novamente em função do projeto Gotas Fraternas, que é um projeto onde a cada semana alguém sempre vem aqui para fazer uma reflexão sobre um dos capítulos do livro Pão Nosso, que é de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 150 e o título É o Mesmo. E como sempre, Emmanuel utiliza um trechinho do Evangelho e se baseia nele para fazer suas considerações. E o trecho que ele escolheu foi a seguinte frase de Jesus: pois o mesmo Pai vos ama. Essa frase está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27. Então, aqui nessa frase, Jesus já nos fala da igualdade do amor de Deus para com todos os seus filhos, independente das escolhas que nós fazemos ou da caminhada que cada um escolheu. E aí, continua, né? Começa Emmanuel falando as seguintes considerações. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. E aí é muito interessante, né? Porque somos todos interdependentes, né? Num momento a gente pode estar podendo auxiliar alguém e num outro momento somos nós que estamos precisando de ajuda em alguma área da nossa vida. Inclusive, nas diferentes encarnações, nós podemos ocupar posições sociais e econômicas bem diferentes, justamente para que a gente possa ter os aprendizados necessários em relação à humildade, caridade, compreensão, ou para trabalhar o nosso orgulho, egoísmo e assim por diante. Então, Emmanuel continua. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Aqui é uma questão bem importante também. Não é porque a gente tem atitudes boas, faz coisas boas, tem uma postura caridosa em alguns momentos da nossa vida, atitudes positivas, a gente não pode achar que por conta disso a gente não precise de evoluir, de aprendizados constantes, de estudo, porque a gente tem que estar sempre focado e buscando uma reforma íntima, uma evolução espiritual e moral. E muitas vezes a gente se engana achando que porque a gente não está fazendo nada de ruim, que nós somos bons e que já não precisamos de grandes estudos, de nos aprofundar nos ensinamentos de Jesus, e esse é um grande engano que a gente pode cometer. Emmanuel continua. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas sessões numerosas há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e limitados por símbolos de lealdade e serviço, e imitados, né? Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Esse também é um outro ponto muito importante, que está ligado ao anterior. Da mesma forma que a gente não pode achar que a gente já está numa condição diferenciada, a gente também tem o risco de endeusar pessoas que a gente admira, em qualquer área da vida. Só que ele nos mostra, ao invés da gente endeusar as pessoas, a gente deve modelar. O que é modelar? A gente deve entender qual foi a estratégia que essa pessoa usou para chegar onde chegou, para se destacar ou para fazer tão bem aquilo que ela faz, que a gente admira, e entender qual foi essa estratégia e a gente aprender com ela.
É uma estratégia de evolução em alguma área da vida. Então a gente precisa buscar entender isso e entender que todos são falíveis. Não é porque uma pessoa se destaca em alguma área que ela também não erra, que ela também não comete enganos nas suas escolhas. Então a gente não pode endeusar ninguém. Isso é muito importante, porque a gente também, com isso, evita um outro risco grande que a gente tem, que é da inveja. Às vezes a gente admira tanto que acaba tendo inveja dessa pessoa. Então, esse é um outro grande problema que nos atrapalha muito. Então, é importante que a gente reconheça em cada um o seu lado falível, a sua possibilidade de acertos e erros. E aí continua Emmanuel. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes, invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza da proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto utilizando os próprios pés. Então, Emmanuel é muito especial, né? E nessa lição, Emmanuel nos fala de várias leis morais ou leis divinas, né? Que estão no Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, ou melhor, no livro 3º do Livro dos Espíritos, né? Então ele fala da lei de liberdade, da lei de igualdade, da lei de justiça, amor e caridade e da lei de progresso. Então, vamos entender. Na lei de liberdade, porque ele fala do livre-arbítrio, que todos nós temos possibilidade, liberdade de fazer nossas escolhas. Mas temos que assumir as consequências que essas escolhas têm, tanto para a nossa vida como para a vida de outras pessoas. Então, a lei de liberdade está citada aqui. Lei de igualdade nos mostra que Deus nos criou todos iguais e nos ama a todos igualmente. As diferenças que nós percebemos entre as pessoas são resultado só das diferentes escolhas, das trajetórias que são diversas de uma pessoa para outra, porque cada um define para si o seu caminho, dentro da lei de liberdade. Mas o amor de Deus para conosco não depende disso, pois os nossos erros são simplesmente fruto da nossa ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. Nós somos como crianças, né? A gente não vai punir uma criança porque está tropeçando, aprendendo a andar e caiu. Porque isso faz parte do crescimento, da evolução. Da mesma forma, Deus olha para nós como crianças que estamos ainda no início do processo evolutivo, ainda temos muitos erros e acertos para fazer. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo qual é o melhor caminho e vai aprendendo a fazer escolhas melhores. Aí da lei de justiça, amor e caridade. Então, é quando ele fala que cada um receberá o resultado justo do seu esforço, ou seja, está falando da justiça divina. E ele fala também da importância de buscarmos auxiliar os nossos irmãos com amor e caridade. Então, também falou dessa lei. E fala da lei do progresso, onde diz que precisamos nos esforçar buscando o autoaperfeiçoamento, né? A evolução moral e espiritual. Essa tem que ser a nossa busca sempre. E aí ele fala do dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Ou seja, a evolução por mérito, entendendo que a lei do progresso nos diz que todos nós
vamos evoluir, estamos sempre em evolução. Isso vai ser mais rápido ou mais devagar, dependendo das nossas escolhas. Mas esse é o nosso caminho, né? O nosso destino é a evolução constante. E todas essas leis, como eu já disse, e outras, né? São 10 leis. Todas essas leis morais estão no Livro dos Espíritos, no livro 3º, que é dentro do Livro dos Espíritos. O título desse livro é As Leis Morais. Vale muito a pena a leitura e o estudo, porque essas leis, a gente compreendendo essas leis morais ou divinas, a gente compreende muitas coisas que acontecem na nossa vida e coisas que estão acontecendo, que tudo tem um porquê. Então, essa foi mais uma lição maravilhosa de Emmanuel, como sempre são, e que sempre nos serve de alerta e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Desejo muita paz e luz a todos.